É um encontro de prestação de contas de um companheiro que prestou um serviço extraordinário ao meu governo num primeiro ano muito difícil e que a partir de amanhã, dia 1º, não será mais o ministro da Justiça, vai ser por 22 dias senador da República e depois do dia 22 ele toma posse como ministro da Suprema Corte. E no seu lugar vai entrar um cidadão que era da Suprema Corte que vai ocupar o lugar de ministro da Justiça. E eu convidei também o ministro da Defesa porque o assunto de justiça é um assunto muito importante para nós no Brasil e nós sabemos o quanto é difícil a gente combater todas as coisas equivocadas e erradas que acontecem no Brasil. Nessa exposição do companheiro Flávio Dino, depois haverá um conjunto de perguntas, eu não sei se vai ser 10 perguntas, e eu avisar com antecedência que as perguntas serão para ele e somente ele responderá, porque eu não vou responder pergunta. O Zé Múcio não é ministro da Justiça e o Lewandowski só pode responder pergunta a partir da manhã, quando ele for ministro da Justiça. Então esse é o encontro com o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem poucas horas como ministro da Justiça para falar com vocês. Na hora das perguntas, por favor, perguntem o que vocês quiserem. Não tenham receio de que tal pergunta vai criar problema, tal pergunta provocativa, tal pergunta, não tem esse problema. Pergunte o que vocês quiserem, que o Flávio Dino ou saberá responder, ou dirá para vocês que não sabe responder. Tá? Então, não sei, Pimenta, se você quer dar alguma orientação, eu passo a palavra ao Pimenta, antes de passar a palavra ao companheiro Flávio Dino, que eu espero que você vá no púlpito para falar, fica mais bonito, a imagem sua mais forte, um pouco maior, então vai chamar mais atenção. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores ministros, senhoras ministras, nossos convidados da imprensa e pessoal que nos acompanha aqui, muitos companheiros e companheiras das equipes do Ministério da Justiça. Nós já vamos imediatamente, presidente, iniciar com a participação do ministro Flávio Dino e depois, então, nós teremos essa oportunidade para que os profissionais da imprensa possam fazer os seus questionamentos. Serão 10 perguntas e a gente vai fazer inscrição aqui na medida que o Flávio começar a sua participação. Tem alguma coisa prevista antes do Flávio ou não? Apresentação do vídeo agora? Pode ser agora, então. Você sabia que as polícias federais apreenderam mais de 6 bilhões de reais dos traficantes entre dinheiro vivo, imóveis e automóveis de luxo? É o Brasil intocável no combate ao crime organizado. É o governo federal trabalhando junto com estados e municípios no combate às milícias, tráfico de drogas e armas. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Em primeiro lugar, saudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde logo manifestando a minha gratidão pela honra de compor seu governo por 13 meses. Eu e minha equipe que aqui estamos, despendemos os máximos esforços para cumprir os objetivos estabelecidos na Constituição, nas leis e fixados por Vossa Excelência no que se refere aos temas de justiça e segurança pública. Do mesmo modo, farei a saudação formal, mas tenho conversado bastante com o ministro Lewandowski e tenho certeza que o Ministério da Justiça está em ótimas mãos, de um Brasil
brasileiro honrado, corajoso e devotado à nossa nação. Do mesmo modo, agradeço ao ministro Múcio, meu parceiro cotidiano de todas as ações que fizemos, inclusive na área de segurança pública, o ministro Pimenta, saudar a senhora primeira-dama, dona Janja, e pedindo permissão para saudar a minha primeira-dama, Daniela, que está do lado da gente. Mas saudar a imprensa, muito obrigado à presença de todos aqueles que fazem a segurança pública no Brasil, meu agradecimento. O presidente Lula, o ministro Pimenta, determinaram que eu fizesse uma apresentação sintética de resultados, tendo em vista que hoje o governo federal lança uma campanha de apresentação do que foi feito nesse tema no Sistema Único de Segurança Pública. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer à imprensa brasileira é que a nossa preocupação foi consolidar esse sistema previsto no artigo 144 da Constituição, regulado pela Lei 13.675 de 2018, que fixa a política e o Plano Nacional de Segurança, e o que nós vamos traduzir em números é a concretização dessa decisão política de avançar com o SUSP, com o Sistema Único de Segurança Pública, constituindo de verdade, pela primeira vez na nossa história, um sistema nacional articulado, organizado e que consiga dar conta do crescimento da dimensão nacional e transnacional do crime organizado. Então eu peço a gentileza de passar o primeiro número para que seja possível aquilatar o crescimento dos investimentos em segurança. O presidente Lula, em 2022, no ano pretérito, o Ministério da Justiça investiu, e aí eu uso o conceito que o senhor usa, de investimento e não de despesa, não de gasto, como o senhor repete sempre em relação à educação. Aqui nós investimos em pessoal, recursos humanos, material, nesse ano de 2023, 18 bilhões 785 milhões de reais em segurança pública. Não é aqui gastos do Ministério da Justiça. Nós recortamos aquilo que é de segurança pública, abrangendo PF, PRF, Polícia Penal Federal, Senad, todas as áreas, Senasp, claro, todas as áreas, e nós tivemos, portanto, um aumento de 13% em relação a 2022. Nós aumentamos também, ministro Lewandowski, as parcerias com estados e municípios, exatamente porque é um sistema. Então, no ano de 2022, foram repassados a estados e municípios 1 bi e 200 milhões, no ano passado 1 bi e 500 milhões, portanto, um aumento de 27% no apoio aos estados e municípios, sobretudo nas operações integradas. A exemplo da Operação Átria, por exemplo, que fizemos relativamente à violência contra a mulher, que resultou em mais de 9 mil prisões, numa só operação de perpetradores de feminicídio ou perpetradores de violências em geral contra as mulheres, mostrando que esse modelo de integração federal e estadual é decisivo, envolvendo, claro, os municípios, e daí esse aumento que faço alusão. A doação de bens, aí abrangendo viaturas, armas, equipamentos, também aumentou. Nós chegamos a 389 milhões de reais de bens repassados a estados e municípios, pela primeira vez, inclusive, com os municípios. Rondas escolares, patrulhas escolares, veículos para patrulhas Maria da Penha, que às vezes são mantidos pelos municípios, em articulação com outros ministérios, notadamente o Ministério das Mulheres. Esse resultado é muito expressivo, presidente, porque nós voltamos, no que se refere a crimes violentos, letais e intencionais, aos números do final do seu segundo governo. Nós tivemos o menor número de crimes violentos, letais e intencionais desde 2010. Portanto, pegando a trajetória, em 14 anos, nós temos o menor número de crimes violentos, letais e intencionais em 2023. Tenho certeza que com a gestão do ministro Lewandowski e a sua equipe, esse número vai cair ainda mais. É claro que 40 mil crimes violentos, letais e intencionais ainda é um patamar muito alto, muito além do que o Brasil deseja, do que nós desejamos. Mas
lembremos que o que é importante é nós vermos que a linha vermelha, que são os números de 2023, sempre esteve abaixo da linha azul, que são os números de 2022. Ou seja, tirando o primeiro mês, presidente, o mês de janeiro de 2023, todos os demais meses nós tivemos números melhores do que os números do ano pretérito, firmando, ao meu ver, um caminho virtuoso que nós precisamos perseverar para nós termos números cada vez melhores. Nós tivemos também em relação a crimes patrimoniais violentos, que é uma preocupação da nossa nação. O ministro Pimenta, que faz pesquisa regularmente, identifica essa preocupação cotidiana dos cidadãos, não só com os crimes letais, mas também com os crimes patrimoniais violentos. Aqui nós agregamos número dos estados, é importante informar isso. O secretário Tadeu Alencar, com a sua equipe, consolidou o SINESP, que é o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública no Brasil, e com isso hoje nós temos um sistema em que os estados fornecem os números e nós consolidamos e divulgamos. Hoje, às 11 horas da manhã, todos esses números estarão no portal do Ministério da Justiça, com essa consolidação dos dados fornecidos pelos estados, pelas secretarias de segurança dos estados. Tivemos a redução de roubo de veículos da ordem de 9,78%. Isso é muito significativo, roubo a bancos. Por que é significativo? Porque isso, em larga medida, alimenta o chamado novo cangaço. O novo cangaço se lastreia fortemente em cerco a cidades e rouba bancos. Então, em 2023, nós tivemos uma redução da força do novo cangaço, mérito dos estados, dos municípios e das polícias federais que nós coordenamos. Uma queda de 40,91% em roubos a bancos. Roubo de carga também, um decréscimo de 11,06%. Aqui o trabalho da PRF, da PF e também, evidentemente, das polícias estaduais. Quero também assinalar um aspecto que sempre enseja muitos debates acerca das privações de liberdade. Nós temos uma posição em que precisamos estimular as alternativas penais. Nós precisamos, portanto, entender que punição não é sinônimo de prender. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Mas esse não é um tema que o governo decida. Esse é um tema que depende da Lei de Execução Penal, que fará agora 40 anos, nesse ano de 2024, e, evidentemente, do Poder Judiciário. Eu estou vendo daqui o prédio do Supremo, quem sabe eu consiga lá ajudar na construção dessa política penitenciária mais eficiente. Não é leniente, não é negligente, é falsa a ideia que nós temos uma posição doutrinária que é fraca, que é tímida no combate ao crime organizado. Não, o que nós defendemos é o uso proporcional da força. O que nós defendemos é o uso moderado da força, em que crimes mais graves recebem uma resposta penal igualmente grave e crimes mais leves são respondidos por alternativas penais. Nós conseguimos, contudo, esse dado. Enquanto essa política penal penitenciária está em construção no país, há mandados de prisão a cumprir. E eu chamo a atenção que os estados federados, ou seja, as polícias estaduais, nesse caso, aumentaram as prisões em 8,71%. Nós gostaríamos, evidentemente, no país ideal, que as prisões caíssem, mas nesse momento, óbvio, dada a conjuntura que o Brasil atravessa e o mundo em larga medida, nós temos esse crescimento dos mandados de prisão, que é um indicador de que as polícias estão funcionando melhor. Do mesmo modo, presidente Lula, aqui as prisões efetuadas pelas nossas polícias. Na tela anterior, polícia dos estados. É importante distinguir isso. Aqui nós estamos falando das prisões feitas pelas equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, essa tabelinha são as prisões feitas pela Polícia Federal.
PRF e Polícia Federal. Nós temos aqui, em 2022, antes do governo do presidente Lula, 19.686 prisões. 2023, 29.281 prisões. Ou seja, há também um funcionamento mais célere, mais eficiente das polícias federais. E chamo a atenção para a última linha. Quando nós somamos as operações integradas, governo federal e estados, coordenados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, para onde está indo o Dr. Sarubo, indicado pelo ministro Lewandowski, nós temos um número de 58 mil prisões. Nós chegamos, ministro Pimenta, ao número aproximado de 50 mil, que foi o que eu repassei para o senhor, mas com a consolidação dos números agora em janeiro, nós chegamos em verdade, pelo Ministério da Justiça, a 58.520 prisões, somando polícias federais e operações integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública junto com os estados. Quero também frisar isto, porque isto é combate ao crime organizado, de verdade, a chamada descapitalização. Nós estamos aqui, ministro Múcio, apenas com os números de narcotráfico. Números de narcotráfico derivados da ação da PF e PRF. Lá em cima tem apreensão de bens e valores. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Narcotráfico, imóveis, veículos, dinheiro espécie, drogas. Nós retiramos das facções criminosas 7 bilhões de reais no ano de 2023. Eu passei ao ministro Pimenta o número de 6,6 bilhões. Por isso que na peça, inclusive, fala mais de 6 bilhões. Quando nós consolidamos os dados de dezembro, nós chegamos a 7 bilhões de reais retirados das facções criminosas pela ação da PF e da PRF. Armas ilegais também, chama a atenção desse item, em que há uma ação mais efetiva, aumento de 25% na apreensão de armas ilegais, e o presidente Lula fixou essa diretriz de combate ao armamentismo irresponsável no nosso país, e nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade. Em relação ao registro de novas armas, nós tivemos uma redução de 79%, efeito dos decretos, presidente, que o senhor editou desde o dia 1º de janeiro até o mês de julho. O senhor editou 3 decretos e, com isso, nós tivemos o fim dessa era de banalização do acesso à arma. Lembro de roubos, furtos, desvios que há em razão desses arsenais que são indevidamente, eram no passado repassados a pessoas que não tinham a habilitação necessária. Então, registro de novas armas, redução de 79%, comparando 2022 com 2023. Do mesmo modo aqui, eu não falo mais de registro de arma, mas porte do cidadão para ter arma. Também por decisões do Supremo, decisões dos decretos presidenciais, nós tivemos uma redução da concessão de portes pela Polícia Federal, redução de 56%. Então é possível tecer um panorama em que nós temos a redução do armamentismo irresponsável e não temos crescimento das taxas de criminalidade violenta. Pelo contrário, rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. Essa é a síntese desse panorama que nós apresentamos em 2023. Operações contra a corrupção. Ontem eu com espanto, vi um atípico, anômalo relatório dizendo que a corrupção no Brasil tinha aumentado, e afirmações bastante exóticas, inclusive, nesse estudo. E eu demonstro aqui que a Polícia Federal continua, sim, firmemente, todos os dias combatendo a corrupção. O que mudou é que nós pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, que é uma forma de corrupção. Quem usa a corrupção
corrupção, combate à corrupção como bandeira política, é tão corrupto quanto corrupto. E é essa mudança da espetacularização que nós fizemos, mas as operações aí estão. A título exemplificativo, operações da Polícia Federal, 227 operações relativas ao tema corrupção, desvio de dinheiro público, crimes envolvendo sistema financeiro e assim sucessivamente, 147 prisões, 2.091 mandados de busca e apreensão. E lembra, senhoras e senhores, que não se pode falar de prisões preventivas no momento atual como se falava quando eu era juiz há 20 anos atrás. Porque a jurisprudência, o ministro Lewandowski conhece bem, adotou critérios cada vez mais restritivos em relação às prisões preventivas. E nós tivemos uma mudança do artigo 319 do Código de Processo Penal, estimulando as medidas cautelares diversas da prisão. Então é preciso analisar as estatísticas com seriedade, para compreender que mudanças legais levam também à redução da banalização da prisão preventiva. E por isso que você tem muita busca apreensão e menos prisões. Não é porque a Polícia Federal quer, é porque a lei e a jurisprudência mudaram em 2 décadas e isso determinou que não haja mais o encarceramento em massa. Na fase investigativa, e sim a adoção de outras medidas, a exemplo dos mandados de busca e apreensão. Nos relatórios que doravante o ministro Lewandowski vai receber, ele vai sempre notar que a Polícia Federal tem dias que executa 30 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. E isso não está errado. Isso, na verdade, corresponde à orientação jurisprudencial e legislativa. 897 milhões em bens e valores apreendidos nessas operações policiais. Aqui eu me refiro a imóveis, móveis, dinheiro espécie, criptoativos e assim sucessivamente. Estou concluindo, presidente, operações na Amazônia, que é um tema muito especial para o governo liderado por Vossa Excelência, e por isso nós propusemos, e o senhor acolheu, a criação da Diretoria da Amazônia e Crimes Ambientais na Polícia Federal. Aqui está o delegado Freire, que coordena essas operações. Foram 182 operações, número recorde da história, nos estados da Amazônia Legal. Contribuímos para a redução do desmatamento, junto com as equipes do IBAMA, da FUNAI, claro, mas as polícias federais atuaram muito fortemente, tanto é que nós tivemos, somente em dragas de garimpo ilegal, 757 dragas de garimpo ilegal eliminadas das calhas do Rio da Amazônia. Número que é, Freire, 3 vezes maior, pelo menos, ou até mais, do que os números pretéritos. Eu acho que 4 vezes maior, na minha avaliação. Mostrando um combate firme aos crimes ambientais e conexos. Chama a atenção que o ministro Lewandowski terá a honra, e espero que me convide para estar lá como convidado, claro, de inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. Nós temos um Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro, coordenado pela Polícia Federal, com policiais da América do Sul, e haveremos, que o senhor, presidente Lula, anunciou naquela reunião de Belém, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, da OTCA, o senhor anunciou lá, e a Polícia Federal está, nesse momento, junto com a Senasb, providenciando a instalação agora, no começo desse ano de 2024, e isso vai fortalecer as ações conjuntas com Colômbia, com Bolívia, com Peru, com as Guianas e com a Venezuela, todos os países que são fronteiriços ali da Amazônia brasileira. Outro número que é muito importante, porque a Polícia Rodoviária Federal viveu momentos difíceis, todas as senhoras e senhores sabem, e chama a atenção, presidente, que a Polícia Rodoviária Federal voltou a ser uma polícia plenamente cidadã. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente, teve uma letalidade de 44 pessoas, cidadãs, 23,8, redução de 81%. Evidentemente, o ministro Lewandowski deseja, e eu também, e o diretor da PRF, Fernando, que esse número seja 0. Mas nós havemos de convir que uma redução de 81% mostra uma doutrina correta, protocolos corretos adotados na Polícia Rodoviária Federal.
Aqui falando da Senapen, política penal penitenciária, é um dado também muito expressivo. Há uma operação nacional, ministro Múcio, chamada Operação MUTI, está o secretário Velasco, acho que está aqui. A Operação MUTI revistou 8.569 celas e encontrou 2.460 celulares dentro de prisões. Isso é uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça com os estados, Polícia Penal Federal com as polícias penais estaduais. E chama atenção para as linhas abaixo que, com o apoio operacional metodológico da Senapen, ou seja, do Ministério da Justiça, os sistemas estaduais apreenderam mais 40 mil celulares em unidades prisionais, mostrando que essa é uma questão fulcral para o combate ao crime organizado, assim como a descapitalização. Combate ao crime organizado não é sair dando tiro a esmo. Não é invadir bairros populares e fuzilar idosos, crianças e mulheres. Isso não é combate ao crime organizado. Isso é alimentar o ódio. E isso não é eficiente. Isso não é sério. E por isso nós aplicamos uma política, presidente, sob sua orientação, de inteligência policial, tecnologia, descapitalização e enfrentar as facções criminosas daquilo que é vital, que é o domínio do dinheiro, a destinação dos bens e a comunicação desses escritórios do crime. O ministro Lewandowski é expert no assunto, que há no sistema penitenciário, alimentando o fenômeno das duas principais organizações criminosas no Brasil, que nasceram no ventre do sistema penitenciário. E por isso essa é uma questão essencial para o nosso país. Eu concluo, quer dizer, creio que eu estou concluindo, acho que estou, Lorena, falando da GLO. E aqui, presidente, eu quero agradecer ao senhor, agradecer ao ministro Múcio, porque eu vou mostrar resultados aqui que mostram o acerto da sua decisão de fazer uma GLO limitada. Não é uma GLO ampla, é uma GLO limitada a portos e aeroportos. Eu apenas resenho ali Porto de Santos, Porto de Itaguaí, Porto do Rio de Janeiro, Aeroporto de Guarulhos, Aeroporto do Galeão e as operações de fronteira no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, abrangendo o Lago de Itaipu. E veja, revistas em veículos, eu estou falando de novembro, quando o senhor decretou, até 23 de janeiro, até a semana passada. Revistas em veículos, em portos e aeroportos, 109 mil veículos revistados. Isso nunca aconteceu na história. Revistas em passageiros, sobretudo em aeroportos, 286 mil revistas em passageiros. Veículos de carga em portos, sobretudo, 9 mil veículos. Containers vistoriados, 3.918. Policiamento do espaço aéreo na faixa de fronteira, 1.300 operações da aeronáutica. Pessoas presas, 1.017 pessoas presas nas operações de GLO, abrangendo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. É um número muito importante. E vem na tela seguinte a demonstração da descapitalização. O que foi apreendido, senhoras e senhores, equivale, em razão da GLO, a 1.409 bilhões de reais. Somando aqui bens, somando drogas, nós chegamos a esse número de descapitalização do crime organizado. 1.409 bilhões. Então, ministro Múcio, a GLO se paga com sobra de dinheiro, porque se nós gastamos na GLO até o momento algo em torno de 200 milhões, o que foi apreendido equivale a 1.409 bilhões, mostrando a eficácia desse instrumento. Nós fizemos uma reunião de avaliação em que estávamos eu próprio, o ministro Múcio, o comandante do Exército, da Marinha, Aeronáutica, a direção da PF, da PRF e da Senasp, e resolvemos propor ao senhor que o ministro Lewandowski possa continuar os estudos. Conversava com ele há pouco, inclusive à vista de outras rotas. Eu estive na delegacia da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, conversei com o delegado-chefe e ele disse: Flávio, aqui praticamente zerou.
O que há ainda são os engolidos, que são aquelas pessoas que, como o nome indica, engolem drogas para transporte em voos internacionais. Mas nós tivemos perímetros de aeroportos sendo patrulhados pela aeronáutica. Nós temos todos os dias, no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 1.300 homens do Exército. Todos os dias, fazendo policiamento. Lembro que a nossa Polícia Federal, que disse ontem, uma das melhores polícias do mundo, as nossas polícias federais, todas elas, estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal dispõe, presidente, de 12 mil homens. Se nós estivéssemos deslocando 1.300 todos os dias para a fronteira, isso é irreal. É irreal, esse efetivo não existe. E por isso que nós precisamos sempre trabalhar juntos, e eu quero novamente agradecer a essa colaboração. Vejam, não é uma GLO vulgarizada, mas é uma GLO tática, pontual, focada na logística do crime organizado. Claro que as senhoras e senhores sabem que eu sou um defensor da manutenção desse modelo extraordinário à vista da força do crime organizado. Era isso, senhor presidente. Eu quero, portanto, novamente enaltecer o trabalho da nossa equipe. Não vou nominá-los, mas todos eles se sintam abraçados, abraçadas. Hoje, de fato, esse é o derradeiro ato que eu pratico como ministro da Justiça. Já esvaziei todas as gavetas, todos os armários, e o gabinete está à disposição do ministro Lewandowski. É claro que digo isso com uma certa dor no coração, mas ao mesmo tempo com muita fé e esperança de que esse trabalho não vai apenas continuar, esse trabalho vai ser aperfeiçoado, aprimorado pela equipe conduzida pelo ministro Lewandowski, dada a sua maior experiência do que a minha. Eu agradeço ao senhor, presidente Lula, pela honra de poder servir ao seu governo e concluir essa gestão mais sabido, mais experiente e, diz a minha esposa, mais bonito. Muito obrigado.